Production. A cidade que ele estava passando era tão grande que ele começou a desejar a comida dos porcos. E tantas pessoas que existem hoje nessa geração, meu irmão, comendo as comidas dos porcos que o diabo tem dado para elas no mundo, passando dificuldades, necessidades. E quando eu falo de necessidade, dificuldade, eu não estou remitindo a só comida, a só coisas que você precisa na sua casa. Não, eu falo de sentimento, eu falo de emoções, eu falo de sonhos. O diabo esmagando a nossa geração. O diabo acabando com a nossa geração, porque é uma geração que não tem compreensão daquilo que já está disponível em Jesus. E só Jesus pode preencher o vazio que existe dentro do homem. Nada mais vai preencher. Aí a Bíblia diz que esse filho, ele cai em si, e ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra daqueles instantes, daqueles dias, daqueles momentos que eles viviam como uma família. E ele diz: olha, na casa do meu pai até os servos têm comida. Em outras palavras, em outras versões vai dizer que ele diz que até os servos, os escravos têm pão com abundância. Eles têm pão com abundância. E quantos aqui sabem que Cristo, Jesus, é o pão vivo que desceu do céu? Ele é o nosso pão. Somente Ele vai saciar a nossa fome. Somente Ele vai saciar aquilo que você necessita dentro de você. Só Ele pode preencher. E aquele filho cai em si, e ele percebe que ele estava vivendo uma vida superficial. Um vazio tomava conta dele, e nada do que ele fez, nada do que ele estava fazendo preencher esse vazio. Então ele lembra da condição que ele se encontrava antes do pecado. Ele lembra da condição que ele se encontrava antes da desobediência do homem. E ele decide voltar para a casa do pai, porque a casa do pai tinha pão em abundância. Agora, a consciência que aquele filho tinha de voltar para a casa do pai não era para voltar como sendo um filho. Ele não se aceitava digno, ele não se achava digno de ser aceito pelo pai como sendo filho. E ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai para ser um escravo, para ser apenas um servo, porque o servo tem comida. Agora a Bíblia diz que quando ele chega até a casa do pai, o pai já estava esperando aquele filho. Porque deixa eu te falar, talvez você está distante, talvez você está comendo a comida dos porcos no mundo, mas Deus, Ele tem expectativa na sua volta. Jesus tem expectativas na sua vida. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou. Pelo contrário, Ele tem expectativas na sua volta. O filho chegou com a expectativa de ser um escravo, mas o pai já estava esperando ele para colocá-lo novamente na posição que ele nunca deveria ter saído. E a Bíblia diz que o pai corre em direção àquele filho, e o filho diz: pai, eu não sou digno, porque eu pequei contra os céus e eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Agora, a graça é absurda. O favor imerecido é absurdo. A Bíblia diz que o pai olha com compaixão para aquele filho, abraça, beija, porque o pai é isso, ele deseja relacionar, ele deseja ter comunhão comigo, ele deseja ter comunhão com você. E a Bíblia diz que ele manda os servos trazer roupas novas, coloca um anel no dedo daquele filho e sandálias em seus pés. Agora deixa eu te falar, todas as vezes que você for ler a Bíblia e você encontrar a palavra vestes, roupas, isso está ligando a condição, posição em Deus. A posição que aquele filho estava antes da volta para a casa do pai era uma posição de escravo, de mendigo mesmo, de alguém que estava vivendo num nível de miséria. Mas quando ele chega para a casa do pai, o pai diz: troca as vestes dele, porque as vestes que eu tenho para ele são vestes limpas, são vestes puras, vestes de filho, vestes de festa.